saúdo a todos e a todas com a maravilhosa graça de Jesus, o Salvador, que se entregou por nós para nos dar a vida eterna. A Ele seja o louvor, a glória, ações de graças pelos séculos dos séculos. Você que está visitando nossa igreja, receba desde já nosso abraço. Ao final do culto você vai receber de fato um abraço de alguém. Você que participa do culto pela internet, seja também acolhido, abraçado. Eu quero dizer aqui para a igreja que nesta manhã, este culto que estamos prestando, tem um número expressivo e eu quero trazer um relatório. Deus deu um ministério, Deus deu uma tarefa a um irmão nosso, com os dons que recebeu, os recursos que recebeu do Senhor, e ele decidiu colocar ao serviço da obra e da nossa igreja. E todos os domingos nós temos levado ao mundo o culto que prestamos aqui dentro, através de um ministério chamado TV Igreja. Este culto que estamos transmitindo ao vivo é o de número 400. Há 4 anos que nós vimos publicando e transmitindo os cultos pela internet, de manhã e de noite. E são 400 cultos. Pelo relatório que esse irmão nos entregou, são mais de 30 mil pessoas alcançadas. E os cultos são transmitidos ao vivo e depois somente a mensagem fica disponibilizada na galeria para quem quer acessar depois. São mais de 8 mil, quase 9 mil acessos. E o mês mais acessado, segundo o relatório que recebi do Ricardo, que está ali, 1.100 e tantos acessos em abril. E a coisa vai se multiplicando. E mais, esses irmãos pegaram todos os cultos, todas as mensagens, e disponibilizaram no YouTube, que é uma ferramenta de busca de vídeos universal, né? Então, se você clica lá no YouTube, TV Igreja, ou Reverendo Itamar, ou Reverendo Edésio, Cláudio, um dos nossos pastores, então você vai surgir o vídeo que você procurou, e do lado vem uma lista de vídeos relacionados, e ali você vai encontrar muitos sermões, todos com os títulos, uma ferramenta preciosa para a evangelização. Há uma exposição muito grande, né, do pregador, da igreja, mas enfim, como estamos pregando somente o Evangelho, fica tudo na paz do Senhor. É uma ferramenta preciosa para a divulgação da Santa Palavra de Deus. Ainda mais que nós cremos no que estamos pregando, sabemos em quem temos crido e na teologia sã que pregamos no mundo de tanta maluquice que a gente ouve e vê. Eu tenho uns vídeos aqui que eu não posso nem citar, até para não despertar a curiosidade somente dos curiosos, mas tem vídeos recolhidos também do YouTube, de pregadores, que eu tenho vergonha até de mostrar para alguma pessoa. Tanta maluquice. Então, que a nossa palavra sã seja divulgada, proclamada, divulgue isso e veja você também lá. Ok? E nesse relatório existem muitas cidades de outros estados, vem uma lista de cidades, eu não guardei todas, mas são muitos lugares no Brasil que acompanham sistematicamente o culto que prestamos a Deus aqui. Inclusive tem outros países, também tem vários acessos do culto que a Deus prestamos. Inclusive Pedrinhas também está lá na lista, não podia faltar, né? Abra a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses,
do capítulo 3. E acompanhe a leitura que vou fazer para a nossa instrução e o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Colossenses 3, de 1 em diante, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que texto lindo, não é? Confortador e confrontador também. E dentro dessa linda porção eu quero destacar um verso para começar a minha conversa com vocês nesta manhã. Vamos ler juntos o verso 2 do capítulo 3. Leiamos. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Deixe-me iniciar pelo verbo pensar, que inclusive está no imperativo, que mostra que Deus tem um propósito definido, expresso para nós aqui. Ele quer que pensemos, né? Bom, segundo os grandes filósofos, vocês já viram, já leram tantas vezes,
O pensamento é que define o nosso comportamento. Inclusive, o grande filósofo disse: penso, logo existo. Mas pensar não é uma coisa tão simples. Ainda mais na expressão bíblica. A palavra bíblica escolhida pelo apóstolo Paulo, que era um filósofo, um grande pensador, é uma palavra muito curiosa. É uma palavra cuja raiz tem a ver com forjar. É aquela mesma palavra que é utilizada para, por exemplo, um ferreiro, com a bigorna na mão e o fogo incandescente, permitir-lhe formar com aquele ferro algum objeto. Então ele vai forjar, vai criar alguma coisa na marra, com esforço, dedicação e habilidade. Isso é forjar. Palavra que nós utilizamos também em outros significados, com outros sentidos. É quando alguém elabora alguma coisa. A gente forjou uma situação. Usamos a expressão nesse sentido. Pensamento, a palavra que o apóstolo Paulo utiliza, e o copista, o tradutor, então usa o verbo pensar como forjar, traz de fato essa ideia de elaboração, de trabalho mesmo, intelectual, de exaustão na elucubração de uma ideia. Quer dar-se para meditar, gastar tempo em alguma coisa, no exercício intelectual. É aquela ideia de quando alguém está preocupado com alguma coisa e dedica energia psicomotora para chegar a uma conclusão. É essa ideia de você dedicar, focar em um assunto, em um tema, e gastar energia intelectual para tentar resolver aquela pendência e resolver aquele assunto. É o pensar. Por que não é tarefa fácil? Porque nós não estamos vivendo a era dos grandes pensadores. Nós vivemos um tempo de pragmatismo, que nos leva a soluções fáceis, práticas, automáticas, conclusões que nos cheguem já arrumadas, para que não nos dê muito trabalho, que é o fundamento do pragmatismo. Quem encontrar as coisas todas prontas. Não queremos ter trabalho, em nenhuma área. Então, vivemos hoje a era da imagem, para nos favorecer, nos facilitar, nos poupar tempo com a imaginação, por exemplo. É muito mais fácil você ver um filme do que ler o livro que gerou aquele filme. Você tem mais facilidade hoje de se concentrar vendo uma imagem, um slide, um vídeo, do que ler um livro, ver um artigo, porque isso dá muito trabalho. Eu não sei quantos aqui têm o hábito e o gosto de, dominicalmente, pegar o boletim da igreja, que é apenas uma página, e modéstia à parte, sem falsa modéstia, são textos bem escritos. Até os de fora falam nisso. Há pessoas que colecionam. Não estou falando do conteúdo em si, estou falando da experiência da leitura, que é uma experiência hoje de poucos,
e cada vez mais de menos, que é de se deitar, de se quedar, de gastar tempo lendo e viajando. É a experiência de poucos, por causa do pragmatismo que assola a nossa sociedade. Eu me lembro, na minha juventude, faz pouco tempo, gosto muito de dizer isso, o meu lance era ler. Eu gostava de pegar um livro de história, um romance, e eu criava um ritual para ler aquele romance. Tinha que ser num lugar à parte, às vezes até debaixo de uma árvore. Eu era garoto quando li Meu Pé de Laranja Lima. Depois veio uma novela sobre isso. Mas eu não gostava de ver as imagens. Eu gostava de fantasiar, de imaginar. E olhar os detalhes e grifar. Eu fazia isso com um gosto tão grande. Umas maluquices, viu, Charles? Eu jogava futebol e às vezes eu ia para o treino do clube. E quando ia iniciar a partida principal entre os dois times principais, eu fazia a preliminar, eu ia para casa para ouvir pelo rádio, deixava o estádio, a experiência de ver ao vivo, para ir ouvir pelo rádio e imaginar, e eu gostava de imaginar e de viajar, talvez seja por isso que eu escrevo tantos textos malucos, as minhas viagens, de elaboração de cenas, eu me imaginar em algum lugar. E talvez por isso me encantei tanto com algumas literaturas. A literatura de C.S. Lewis, por exemplo, que escreveu As Crônicas de Nárnia, e que escreveu Longe do Planeta Silencioso. Talvez por isso que me encante tanto uma leitura metafórica e lúdica. Eu gosto de parábolas. Eu gosto daquilo que não está tão óbvio. E talvez tenha sido fruto daquela primeira infância, da minha leitura absorta, envolvida, entregue à imaginação. Coisa que hoje a juventude não está tendo mais esse privilégio, lê muito pouco. Imagina muito pouco. Estuda muito pouco. As fórmulas lhes são entregues de forma muito pronta, muito prática. É tudo na calculadora. A meditação, a transposição, indo para a metafísica, isso é muito pouco explorado hoje. Pensar gasta tempo, dá trabalho. Eu lembro que falei aqui, vou finalizar essa introdução tão longa, eu poderia falar horas sobre isso, mas quero gastar pouco tempo. Alguns podem ter me achado maluco eu ter ganhado uma passagem para ir a Israel faz alguns anos. E eu declinei, agradeci, e a pessoa perguntou por quê, já que é um sonho de consumo de tanta gente. Eu disse, olha, eu não sei se estou preparado para ir a Israel, porque a leitura que eu fiz na Bíblia, os lugares bíblicos que guardo na minha memória, eu tenho uma visão muito romântica, muito linda, que eu não quero perder. Eu quero guardar aqueles lugares como eu imagino na minha mente, como eu li na minha infância, na minha juventude e como eu leio hoje. Pode ser uma loucura, até porque fui recentemente à Jordânia, e alguns lugares que eu vi, e hoje tenho fotografias, mas eu confesso a vocês, as imagens que eu guardei tão fortes na minha infância não foram suplantadas, porque aquela imagem que muitos de vocês, os mais velhos, os mais experimentados, guardam, por exemplo, do seu interior de onde você veio, e você guarda aquelas lembranças tão ternas, tão lindas, tão românticas, daqueles lugares por onde você passeava quando era criança. Aquele riacho onde você corria, pés descalços, aquelas árvores onde você se deitava naquela paz, ouvindo apenas o barulho do vento nas folhas. E você voltou depois de muitos anos.
não havia mais aquele ribeiro, nem mais aquelas árvores. Tudo deu lugar a fazendas, e a cidades, e a ruas, e aquelas imagens ficaram apenas na sua imaginação. Então, pensar não é fácil. Exige de nós um exercício muito grande, um envolvimento emocional e uma decisão. Por isso que o verbo vem no imperativo. Para nos levar a uma decisão, nós precisamos pensar, debruçar-se sobre alguma coisa, elaborar, sabe? Não conjecturar, que é outra coisa, mas elaborar o pensamento, forjar conceitos através do pensamento. Agora vem pensar em quê? No verso que você leu tem assim: pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Segunda ideia, então, que quero partilhar com você é as coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto, Lindenberg? Talvez para muitos, muitos mesmo, quando a gente se refere a algo lá do alto, primeiro pode parecer uma coisa distante, inacessível. As coisas do alto também pode trazer uma ideia de algo indefinido. As coisas lá do alto, que coisas? Até a expressão coisa, que não tem uma tradução específica de nada. Coisa é qualquer coisa. As coisas lá do alto. Que coisas? Lá do alto. Então, talvez essa expressão, lida, percebida, sem reflexão, sem meditação, sem confronto com a própria Escritura, dê à pessoa uma ideia de algo distante, inacessível, que não é para nós, nem para agora. E isso, então, não tem muito a ver com o agora. O que são as coisas lá do alto? Eu quero dizer para você, nesta manhã, que essas coisas lá do alto têm nome, e são coisas que não estão lá no alto, estão aqui, à nossa volta, presentes em nossa vida, no aqui e no agora. E vou mostrar a vocês, porque o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, usou essa frase, que é uma frase filosófica, mas ele explicou detalhadamente o que são as coisas lá do alto. As coisas lá do alto são as virtudes morais e espirituais que Jesus Cristo chamou de o reino dos céus. Olhe para a sua Bíblia, abra. Eu vou dar tempo para você abrir, se você fechou. Eu vou dar 10 segundos. Colossenses 3, que é o texto que eu li. Vejam. Não pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Vejam, por exemplo, verso 10 em diante. E vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circuncisão e circuncisão, porque Cristo é tudo em todos. Aí vejam do verso 12 em diante. O que ele vai dizer daqui em diante são virtudes celestiais, são as coisas do alto, descritas explicitamente, para a gente entender o que é que a gente deve pensar. Então vamos ler de novo, todos nós, quais são as coisas lá do alto, nas quais devemos gastar tempo pensando. Vamos ler, por favor? Todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e todos juntos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças a Deus Pai. O que é isso? As coisas lá do alto. Agora abre em Filipenses 4, antes de Colossenses, viu? É só passar 2 páginas aí da sua Bíblia. Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler juntos também este texto. Filipenses 4, 8. São as coisas lá do alto, nas quais devemos pensar. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso é o que Paulo descreve para explicar a única frase que parece distante: pensai nas coisas lá do alto. Terceira ideia para finalizar a minha mensagem nesta manhã. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que são as coisas aqui da terra? Se as do alto são as virtudes morais e espirituais da palavra de Deus, o que são as coisas aqui da terra? Claro, no mesmo texto, brilhantemente, o apóstolo também descreve o que são as coisas aqui da terra. Vamos ler? Bem bonito como vocês leram antes. Verso 5 em diante, vamos ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, : ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou até aqui. Essas são as coisas terrenas, que é o que nós chamamos de mundanismo, ou de carnalidade, que é a experiência estritamente humana, do ponto de vista do homem, sem Deus. Ou você também pode traduzir como a existência, apenas o aqui e o agora. Pensar apenas no hoje, esquecido do amanhã. Pensar na terra, sem se lembrar do céu. Pensar no seu conforto de hoje, sem se transportar para a vida eterna prometida em Cristo Jesus. Pensar
na sua inclinação, no seu desejo, cumprir o seu desejo aqui na terra e não fazer a vontade de Deus. É devotar o seu pensamento apenas às coisas cotidianas, ganhar dinheiro, alcançar uma posição melhor, resolver a sua vida enquanto aqui está, esquecido de que o nosso tesouro maior já nos foi dado e que nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, para finalizar, você pega esse conjunto, esse pacote trazido nessa manhã e veja por que é que o texto começa com um imperativo que nos ordena pensar. Nós vivemos uma era de muita velocidade. Tudo é muito rápido, muito veloz, muito prático. Se você aciona, liga um computador, acessa a internet e ela fica girando ali 30 segundos, você já pensa em levar para um concerto, pensa que é um vírus, é alguma coisa que aconteceu, porque 30 segundos é uma eternidade, não dá para esperar 30 segundos parado num lugar sem fazer nada, perdendo tempo. Você clica em um arquivo para abrir, e alguns segundos são eternos, você não tem tempo mais para isso, para perder com coisas assim. Agora imagine uma mente que vai sendo alimentada dessa forma, conduzida dessa forma, todo o tempo, você parar, sem pensar em nada, entre aspas, e se dedicar a um assunto espiritual, bíblico, de algo que não está à sua mão, está apenas na sua alma, e você gastar tempo elaborando um conceito, alimentando a sua alma. Não é fácil. Essa é a razão porque muitos hoje não conseguem nem orar, porque a mente está tão acelerada que não desacelera nem para permitir você dormir. Você se deita, vira para um lado, vira para outro e está pensando em alguma coisa do dia, do amanhã, algum problema, alguma situação, não consegue nem orar. Você fecha os olhos para orar, quando começa, meu Deus, meu Pai, daqui a pouco você está pensando em outra coisa, não consegue nem orar. Quanto mais olhar para a Bíblia Sagrada, ler um texto bíblico e começar a pensar, a fazer cálculos, a planejar, a interpretar, a buscar soluções e a entender o que aquilo tem a ver com a sua vida. Não somos orientais, que tem isso introduzido na cultura, que é a meditação. Nós, ocidentais, precisamos de disciplina para fazermos isso. E é a nossa salvação. Do contrário, nós vamos nos envolver cada dia mais nessa cultura acelerada, veloz, nessa onda, nessa roda viva que nos leva para longe de Deus. Abra os olhos nessa manhã. Administre melhor a sua vida para dedicar tempo às coisas do Senhor, para pensar nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos alimente nessa manhã.